Fala, feras, tudo bem? Olha, coisa não tá boa pro Flamengo nesse início de 2026, hein? Mais uma atuação muito ruim do time, muito ruim, e dessa vez num jogo super importante, ainda que tenha sido a primeira partida da final da Recopa, mas é uma decisão. Achei o time assim taticamente muito confuso hoje, muito confuso, e isso teve um impacto direto nas atuações individuais. Vários jogadores hoje jogaram muito mal, muito abaixo do que a gente sabe que eles podem jogar. Aliás, não consigo dizer que alguém jogou bem essa noite. Talvez o Eric Pulgar ali no meio de campo conseguiu fazer uma ou outra coisa, mas assim, no todo, atuações individuais bem abaixo. Eu acho que isso tem muito a ver, mais uma vez, com as escolhas do Felipe Luiz. Ele está no dia a dia, ele está vendo os treinamentos, ele tem muito mais informações do que a gente. Nosso campo de observação são os jogos. E os jogos têm mostrado algumas atuações individuais melhores do que atuações individuais dos jogadores que o Felipe tem escolhido para as partidas mais importantes. Por exemplo, o Vitão. O Vitão, toda vez que jogou bem. E o Léo Ortiz não está jogando bem. O Léo Ortiz é um ótimo zagueiro, um cara de seleção brasileira, mas ele não está jogando bem. Tecnicamente ele não está conseguindo contribuir como ele contribui normalmente. Fisicamente você vê que ele é superado em alguns duelos com muita facilidade. Teve um lance no primeiro tempo, então, que foi assim, que ilustra bem o que eu estou falando. Aí depois o Luiz Araújo, que vem de um período de inatividade, estava sem jogar, lesionado, aí entrou alguns minutinhos contra o Botafogo no último domingo, aí hoje virou titular. O Carrascal, que sempre é um jogador muito útil pelo meio, pelos lados, hoje foi escalado numa outra posição. O Flamengo ficou sem alguém ali como uma referência na frente. Aí o Bruno Henrique, que foi titular domingo, hoje sequer entrou em campo. O Cebolinha, por exemplo, ele não consegue jogar um tempo e meio que seja, com 10 minutos hoje ele já foi substituído. O Samuel Lino entra e não consegue produzir, não consegue. É impressionante o que está acontecendo com o Lino, um jogador com potencial, que já demonstrou isso não só no Flamengo, mas principalmente fora. Ele não consegue dar sequência às jogadas. Acho que o Alexandre não iniciou bem a temporada também, o lateral esquerdo, que é um monstro de jogador, mas não está bem também. Uma outra substituição que o Felipe fez, que eu também não concordei, o Everton Araújo, que é um jogador super regular nesse início de ano, um jogador que tem marcado forte, que tem saúde para competir. Aí hoje foi a opção foi pelo Nico de la Cruz, que também está num período de inatividade. Inclusive a jogada do gol do Lanús começa com o erro do Nico de la Cruz no meio, que prendeu demais a bola, roubaram a bola e aí se desenrolou o lance do gol do Lanús. Enfim, acho que as atuações do Flamengo não são boas. A de hoje está entre as piores desse ano. Piores. O Flamengo chutou uma bola na direção do gol, que foi do Cebolinha no primeiro tempo. No segundo tempo o time não produziu nada ofensivamente, zero. E eu acho que isso aí passa pelo técnico. Não tem jeito. Não tem jeito. Os jogadores não estão bem, mas a responsabilidade maior é do técnico, que não consegue fazer o time jogar e tem pecado nas escolhas, na minha opinião, pelo que o campo tem mostrado. A gente não está vendo treino e não tem informações mais detalhadas, mas pelo campo, as escolhas do Felipe Luiz para os jogos mais importantes da temporada não têm funcionado. 1-0 dá para virar no Maracanã? Dá, mas vai ser difícil. Não vai ser fácil. O Lanús é uma equipe copeira, um time argentino, sabe jogar esse tipo de jogo. Eliminou o Fluminense no Maracanã, tendo vencido 1-0 em La Fortaleza, empatou no Maracanã em 1-1. Então é bom os rubro-negros abrirem o olho e irem para o Maracanã para empurrar o time, porque não vai ser um jogo fácil. Um abraço. E essa análise aí do Eric Faria? Concorda com ela? Discorda? E aí? Deixe sua opinião.